E aí, meus consagrados, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Perninha e você está no canal Little Leg. Solta a vinheta! Meus consagrados, no último vídeo eu falei um pouco sobre por que Little Leg, expliquei um pouco desse apelido, expliquei um pouco do nome do canal, por que eu voltei a fazer vídeos para o YouTube e se tem algumas outras coisas que eu não levei muito a fundo, não expliquei muito no último vídeo e vou tentar explicar um pouco melhor agora, mas também sem me prolongar demais. Sobre a minha deficiência, cara, eu gosto de falar que eu sou um Pokémon em evolução, porque quando eu era mais novo falaram que eu tinha uma deficiência chamada artrogripose e depois que eu fiquei adolescente ela mudou para síndrome de Escobar, que resumidamente são deficiências que atrofiam meus membros inferiores e superiores. Meus dedos, ó, eles não esticam. Eu, de verdade, eu tô tentando esticar eles não esticam, eles são assim, certo? Tá, ó, tá vendo? Não estica. E o meu corpo é todo torto, só falando assim. E por conta dessa deficiência, eu tive uma redução de mobilidade. Tive que fazer natação, terapias, fisioterapias. Terapias não, só fisioterapia. Para poder melhorar o meu desenvolvimento, para poder melhorar a minha mobilidade. Eu não tinha força no pescoço. E tudo isso foi graças às minhas deficiências. Eu não sei se é uma que virou outra. Eu não sei se é uma nasceu outra. Então, é isso. Pokémon em evolução. E por conta da minha deficiência, eu fazia muita fisioterapia e eu tive contato com a água muito cedo. No caso, com a natação. A natação entrou na minha vida por volta dos meus 3 anos de idade, ficou até meus 18, eu acho. E graças à natação, o meu corpo foi desenvolvido, minha mobilidade foi desenvolvida e o principal, a minha mente foi desenvolvida. Porque não só eu tinha interação física com o mundo externo, mas eu tinha uma interação social. E foi graças à natação que hoje eu consigo ter uma melhor opinião das coisas, eu acho. Eu acredito isso. Chega a ser engraçado como um esporte pode afetar tanto a sua mente. Quando as pessoas falam que o esporte ele é importante, ele é sim. É absurdamente importante esporte. E graças à natação eu não só desenvolvi meu corpo, como eu desenvolvi a minha mente também. Eu gosto de falar que na minha vida eu tive 3 pilares de pessoas, e sem elas, sem uma delas, eu não seria um homem que eu sou hoje, um homem que faz aquela mulher que estão ali fora feliz. E essas 3 pessoas são meu pai, minha mãe e o meu querido e eterno professor Reinaldo Nunes. A minha infância foi bem engraçada, porque eu fui muito prematuro. Minha mãe falava que eu aprendi a falar muito cedo, que eu aprendi a brincar sozinho muito cedo, que eu aprendi a entender a vida muito cedo. Ela gostava, eu gostava até de pensar assim, Deus tirou da perna para botar na cabeça. Era o pensamento que eu tinha na época. Olha isso. Eu sempre entendi a vida de uma forma bem diferente das outras crianças. Então, eu ficava na dúvida o que fazia elas se afastarem de mim. Seria a minha deficiência ou seria a minha cabeça? No final das contas, só se afastavam aquelas que não me entendiam, aquelas que... Ah, ele é deficiente! Ah, ele tadinho! Não, essas pessoas não fazem diferença na minha vida. Nunca fizeram. Mentira, fizeram sim, uma época, né? Óbvio que eu não tinha essa autoestima tão boa quanto eu tenho hoje. Também não tenho uma autoestima tão alta. Não, tenho sim. Tô confuso. Escola. Eu tenho boas lembranças da escola. Boas. E acredite se quiser, a deficiência fez uma grande diferença na minha vida na escola. A deficiência em si, ela faz parte da minha vida e ela faz a minha vida ser interessante. Sem a minha deficiência, a minha vida não seria tão interessante. Então, tudo que eu falar, a minha deficiência afetou de alguma forma. E na escola, ela afetou de uma forma muito boa. Pelo fato da minha limitação, eu me auto-obrigava a ser mais. Eu entendia o quê? Cara, se eu tenho uma limitação física, eu tenho que ter uma ilimitação intelectual. Eu tinha que ser o cara, eu tinha que ser inteligente. Se tivesse uma competição, eu tinha que ganhar. Se tivesse uma eleição de algum representante de turma, eu tinha que ser eleito. Porque eu sempre gostava de estar na frente, eu sempre gostava de aparecer. Eu era o torto abusado. Eu era o perninha. Tive lá, óbvio, né, meus momentos de bullying das pessoas maldosas, pessoas invejosas. Mas graças a Deus, eu sempre tive ao meu lado os meus pais, primeiramente. E tinham pessoas, amigos, colegas, até mesmo professoras, diretores nas escolas que sempre me ajudavam a nunca me deixar para baixo. Eu falei sobre a natação. Eu vou falar um pouco mais dela agora, porque a natação ela passou sobre vários estágios na minha vida. Sobre a época da escola, sobre a época do ginásio, sobre a época do segundo grau. Todos nesses períodos, até quando eu comecei a trabalhar,
eu ainda fazia natação. Na natação, como eu havia dito, eu conheci o professor Reinaldo Nunes, um cara excepcional na minha vida, um cara que eu considero ele da família. Consideramos ele da família. Tipo, os meus pais consideram ele da família. A minha esposa nem conhece ele pessoalmente, já considera ele pacas. E graças a ele eu pude desenvolver o meu corpo, a minha mente, meu círculo social, minha interação social. E através da natação eu fui conhecendo outras pessoas. Chegou um período que eu saí debaixo das asas do Reinaldo e fui nadar em outros lugares. Fiz natação por institutos voltado a pessoas com deficiência física. Eu comecei a fazer natação a nível profissional, eu comecei a nadar como competição. Lá eu conheci pessoas incríveis, amigos que eu mantenho contato até hoje, como por exemplo o Matheus Freitas, o Giovanni Schinazi. Esses dois em especial eu vou falar sobre eles talvez em outro vídeo, sobre um projeto onde envolve nós três, que envolve deficiência, e vocês vão gostar de saber se a gente não já estiver colocando isso em prática, porque eu não sei quando é que esse vídeo vai ser lançado. A natação foi surreal na minha vida. Através da natação, quando eu comecei a fazer natação de forma profissional, né? Treinar, eu não fazia mais fisioterapia, eu treinava. Eu viajei para fora do Rio de Janeiro em competições, em etapas regionais. Foi uma experiência incrível para mim, foi uma experiência maravilhosa que, felizmente ou infelizmente, eu não me via naquele ramo, mas passar por aquilo tudo e ter aquilo tudo como experiência foi algo imensurável para mim. Eu sou muito grato até hoje pelas oportunidades, sou grato até hoje pelas pessoas que eu conheci e mantive na minha vida até hoje. Trabalho. Hoje eu tô com 27 anos, estou trabalhando atualmente Mas antes de estar trabalhando, eu dava aula, eu sou instrutor de informática. Foi uma experiência incrível para mim, porque eu nunca tinha dado aula. De repente eu estava lá dando aula para uma turma de 7 alunos. De repente eu estava dando aula para uma outra turma que tinha 10 alunos. De repente eu estava dando uma aula para 20 alunos, várias turmas. E eu parava para pensar assim, cara, até outro dia atrás eu estava com medo de fazer coisas bem tranquilas assim. Porque mesmo o meu jeito sendo extrovertido, quando às vezes acontecia coisas que eu tinha que falar em público, a gente fica com certo medo, né? Embora eu sempre queria aparecer, eu quero ser eleito presidente da turma. Aí eu ganhava. Caraca, o que eu faço? E de repente eu tava lá dando aula para não sei quantos alunos. Amei esse trabalho, conheci pessoas incríveis. Hoje em dia eu tô trabalhando não dando aula, tá, gente? Eu não sou formado de forma pedagógica, tá? Eu era formado em técnico em informática. E algo muito incrível aconteceu na minha vida nesses 2 últimos anos. Porque eu falei um pouco da minha infância, falei da escola, né? Falei da natação, falei até do trabalho, mas eu não falei sobre um lado que é complicado falar, mas eu vou tentar falar. Quando eu era mais novo, segundo a minha mãe, eu aprendi a amar muito cedo. Não era paixãozinha de criança, que se você der um pirulito, ele encosta de você, e se você der uma bronca, ele te odeia. Eu amava. Muito cedo eu desenvolvi sentimentos. E isso foi uma merda, porque na época da puberdade, onde era época de menino beijar menina, de fazer aquelas brincadeiras de salada mista, de verdade ou consequência. Naquela época, os hormônios iam à flor da pele. Agora você imagina uma pessoa deficiente. Eu era afim de meninas que na época não eram afim de mim. As coisas foram mudando conforme eu fui crescendo. E aí não existia mais esse negócio de brincadeirinha. Tinha que começar a ficar, sair com as meninas. E as meninas não ficavam. E as meninas falavam que eu era só amigo. E foi daí que eu conheci a friendzone. E eu achei que eu ia morrer na friendzone, porque a friendzone era uma merda. Porque todas as meninas que eu me interessavam só me colocavam na friendzone. Foi uma época caótica na minha vida. Dos meus 10, juro pra vocês, dos meus 10 anos até os meus 19 anos. Foi uma época muito caótica na minha vida. Aos 19 anos eu comecei a namorar. E aquilo foi incrível pra mim, porque para alguém que nunca achou que iria dar certo com ninguém, de repente estava namorando, tive um namoro longo de 6 anos, se encerrou, e aí bateu um pequeno medo, bateu um pequeno desespero, e aí quando menos esperei, sem entender muito as coisas, eu conheci a Letícia. Hoje eu tô com 27 anos, casado, e aí do nada eu paro, isso é quase todo dia acontece. Me olho no espelho e penso, mano, quando eu tinha 15 anos, eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria assim, que eu estaria casado, que eu estaria feliz,
que eu estaria casado com uma garota linda pra caraca. Sabe quando você é criança? Criança não, quando você é adolescente, que você tem uma visão de como seria a garota perfeita. Mano, eu sou casado com a visão da garota perfeita que eu tinha. Top de linha. E eu acho muito engraçado isso, e o motivo de eu estar compartilhando essas coisas com vocês é porque na minha vida eu conheci muitas pessoas com deficiência física. Vou contar uma aqui em especial, o Matheus Freitas, que eu acho que eu citei ele no início do vídeo. A gente se conhece A gente se conhece há uns 12 anos. Então tanto ele quanto eu, a gente passou por muita coisa, a gente viu muita coisa. E eu vi esse garoto sofrer por muita garota, eu vi esse garoto sofrer pela deficiência. E querendo ou não, eu tentava consolar ele, falava, não, irmão, relaxa, que essas coisas vão passar, essa é fase, a gente vai encontrar as pessoas certas para as nossas vidas. Hoje eu tô casado e ele também tá casado, e eu acho isso incrível, e o motivo de eu estar falando isso... Ai, não, mano. Ah, obrigado. Olha isso aqui. Esse foi o que deu certo. Foi o que deu certo? Que bom. O motivo de eu estar falando isso, talvez... não faça muito sentido esse vídeo, como muitos vídeos que eu vou fazer não faça muito sentido, mas enfim. Eu queria falar um pouco de mim, um pouco da minha história, com um objetivo, eu acho, de passar uma mensagem para as pessoas que às vezes se olham no espelho e nem entendem o que está acontecendo nas suas vidas. Cara, vai passar. Tudo na vida vai passar. As coisas boas, ruins, vão passar. E o que você vai tirar disso é um grande ensinamento, para quando na próxima vez as coisas boas vierem, porque elas vão vir, vocês agarrem com a maior força do mundo. Cara, é sério, eu tô muito perdido. Não sei mais o que eu tô falando, mas eu espero que você tenha entendido. A deficiência me ensinou muito, cara. A deficiência me ensinou muito. E eu fico triste quando eu vejo pessoas que não têm deficiência, que não passaram nem pela metade das coisas que eu passei, sofrendo por problemas fúteis. Uma coisa que eu aprendi na vida é que a gente não pode julgar o problema alheio, porque a gente não tá na vida da pessoa. A gente pode ter limitações que as pessoas não têm, físicas, mas a gente não sabe como é a vida delas. Então que isso sirva de inspiração para você. Não aceite o seu problema como o fim da sua vida. Não aceite o seu problema como algo que, eu não aguento mais. Não. Veja seu problema como um degrau para você subir. Eu entendi isso muito cedo. Graças a Deus eu entendi isso muito cedo. E eu usei muito da minha deficiência para eu subir. Aquilo que me causava dor, eu usei para me dar força. Eu usei para ser quem eu sou hoje. Tive muitas inspirações fraternais, tive inspirações heróicas e aprendi com a vida que não existe inimigo maior do que nós mesmos. Então, para você que está me assistindo, se ficou até agora, entenda, problemas sempre vão existir. Mas o problema não define o fim da sua vida, o problema não define o fim da sua caminhada. Lute, porque no momento que você achar que não tem jeito, quando você menos esperar, vai entrar uma pessoa no seu quarto te oferecendo um pudim falando, fiz pra você. Ela não falou isso hoje, mas ela já falou isso outras vezes, tá? E é isso. Eu vou finalizar esse vídeo dando uma provada no pudim que minha esposa fez pra mim. Ficou muito bom. Então é isso, eu espero que eu consiga fazer sentido nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá dislike. Mas no final das contas, se inscreve. Eu sou o Perninha, esse é o canal Little Leg, e foi um prazer estar com vocês. Para.